Proceder ao sorteio da tribuna. Rogerinho, presença. Vereador Rogério Carrilho. Vereador Flávio Faria. Vereador Antônio Carlos. Vereador Paulo Eustáquio. Vereador Paulo Tadeu. Vereador Tiago Cavelanha. Vereadora Maria José. Vereador Luiz Carlos. Vereador Marcos Tadeu. Vereador Pastor Valdir. Vereadora Regina Cioff. Peço a presença do vereador Paulo Eustáquio. Presença. Professor Flávio. Lical. Presença. Senhor secretário, ordem do dia. Processados inscritos em discussão única. Processado número 156 de 2015, prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, referente aos meses de julho e agosto de 2015. Autoria de terceiros, parecer pela aprovação. Coloco em discussão do plenário a prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher referente aos meses de julho e agosto de 2015. Autoria de terceiros e o parecer pela aprovação. Em discussão? Em votação? Processado aprovado por 14 votos, arquive-se. Processado inscrito em primeira discussão. Processado 216, 2013, projeto de lei substitutivo que dispõe sobre a concessão de premiação à equipe de regulação, controle e avaliação do município, conforme resolução SES-MG 3.670, de 20 de fevereiro de 2013. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação com emendas. Vamos colocar, então, em discussão do plenário, as emendas do projeto de lei substitutivo que dispõe sobre a concessão de premiação à equipe de regulação, controle e avaliação do município, conforme resolução da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 3.670, de 20 de fevereiro de 2013. Vamos colocar a primeira emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 1º. Onde se lê, parágrafo único, tal incentivo vincula-se às resoluções da Secretaria de Estado de Minas Gerais, número 3.670, de 20 de fevereiro de 2013, 4.290, de 16 de abril de 2014, e 5.025, de 24 de novembro de 2015. Lê-se, parágrafo único,
O incentivo de que trata o caput deste artigo vincula-se às resoluções da Secretaria de Estado de Minas Gerais, número 3.670, de 20 de fevereiro de 2013, 4.290, de 16 de abril de 2014 e 5.025, de 24 de novembro de 2015, e demais resoluções pertinentes. Em discussão, a emenda modificativa. Em votação. Emenda modificativa, aprovada por 14 votos. Segunda emenda. Eu vou ler os dois. Emenda modificativa ao artigo 2º, onde se lê: o incentivo instituído por esta lei é devido aos servidores efetivos, abrangendo somente aos profissionais que compõem o quadro de pessoal do Departamento de Controle e Avaliação, Serviços de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do município, devidamente nomeados e justificados pelo secretário municipal de saúde para as funções específicas e diretamente relacionadas. Lê-se: o incentivo instituído por esta lei é devido aos servidores efetivos, abrangendo somente aos profissionais que compõem o quadro de pessoal do Departamento de Controle e Avaliação, Serviço de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do município, devidamente cadastrados no CNES, Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, nomeados para as funções junto à Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde. Emenda modificativa em discussão. Com a palavra, o vereador Tiago Cavelanho. Senhor presidente, apenas para justificar aí a redação dessa emenda, para os novos colegas entenderem, aqueles que não tiveram oportunidade de participar mais de perto da redação dessas emendas, é essa emenda que vai garantir, segundo as nossas assessorias, inclusive alguns representantes dos servidores, que o servidor que estivesse no setor de regulação em 2014 vai receber o benefício que foi destinado em 2014. O servidor que estivesse no cargo em 2015 receberá o incentivo de 2015 e, por consequência, quem estiver lá em 2016, quem está lá agora em 2016 vai ter direito ao repasse de 2016, inclusive proporcionalmente aos meses de quantos meses daquele devido período o servidor fez parte ali do setor em questão. Então, a vinculação disso ao CNES foi a forma mais tranquila, mais clara, mais prática de se levantar e quem são esses servidores e quem tem direito em qual período. Só isso, obrigado. Continua em discussão. Em votação. Emenda modificativa aprovada por 14 votos. Terceira emenda. A terceira emenda modificativa ao artigo 9º, onde se lê: artigo 9º, o critério de cálculo usado para o pagamento do prêmio incentivo/incentivo será de 100% do salário base do servidor da competência agosto de 2013, dividido em 3 parcelas e será pago após avaliação de desempenho. Parágrafo 1º, caso a avaliação individual não atinja sua plenitude, que é a nota máxima, o valor a ser percebido pelo servidor será proporcional ao valor estabelecido. Parágrafo 2º, o servidor que estiver gozando férias, licença médica ou licença maternidade, não fará jus à premiação no período correspondente ao que não estiver exercendo suas funções. A emenda modificativa passará a ser assim escrita. Artigo 9º. O critério de cálculo usado para o pagamento da premiação de que trata esta lei será de 100% do salário base do servidor do mês de janeiro do ano a que se referia o respectivo repasse feito pelo Estado, dividido em 3 parcelas e será pago após avaliação de desempenho. No parágrafo 1º, caso a avaliação individual não atinja sua nota máxima,
o valor a ser percebido pelo servidor será proporcional ao valor estabelecido. No parágrafo 2º, não houve nenhum tipo de alteração. Em discussão, a emenda. Em discussão, a palavra ao vereador Tiago Cavelani. Também só para justificar rapidamente, acho que são as duas emendas mais que merecem aí justificativa. Isso aí, no projeto inicial, ela estava vinculada ao pagamento, a base do pagamento estava vinculada ao salário base de agosto de 2013. Os repasses aumentaram, óbvio, e então nada mais. O projeto era de 2013, por isso vinculava a 2013. Talvez fosse a intenção do executivo mandar um projeto em 2014 com o valor de 2014, mandar um projeto em 2015 com o valor de 2015, mas isso não aconteceu. Esse projeto de 2013 está sendo votado só hoje. Então, a ideia dessa emenda é vincular a premiação ao salário de janeiro do respectivo ano de repasse e não o valor lá de 2013, senão vai sobrar dinheiro na conta ali. O Estado vai mandar dinheiro, mas vai dividir, vai premiar todos ali os merecedores e ia sobrar dinheiro. Então, nada mais justo do que vincular o salário base do ano. Só isso. Com a palavra, vereador Paulo Tadeu. Na verdade, são emendas que atualizam o projeto de lei. Né? São emendas que buscam atualizá-la. Se nós tivéssemos votado lá atrás, a forma como estava colocada atenderia. Eu voto favoravelmente essa emenda, mas nós depois acho que a gente vai ter que discutir, até porque há uma outra discussão sobre necessidade de emenda que nós optamos por não mexer agora, relativa à questão da divisão em 3 parcelas, mas eu acho que talvez a gente tenha deixado uma pequena brecha aí quando a gente fala do ano do repasse. Eventualmente o governo do Estado pode repassar, por exemplo, no ano de 2017, os valores que ele deveria ter repassado em 2016. Então, só quando a gente for discutir a questão das parcelas, a gente atentar, talvez, para fazer essa correção. Mas nada que comprometa a nossa votação hoje. Em votação, a emenda. Pode ser por regulamento, não pode? Pode ser por regulamento também, né? Bom, emenda aprovada por 14 votos. Tem mais uma emenda modificativa. 4ª emenda modificativa ao artigo 10º, onde se lê: artigo 10º, revogam-se as disposições em contrário. Lê-se: os procedimentos administrativos, porventura necessários à execução desta lei, serão baixados em regulamento. Que não se fala mais em disposições ao contrário. É isso? Em discussão. Com a palavra, vereador professor Flávio. Só para destacar esse projeto, destacar acho que a articulação e a organização por parte dos servidores que procuraram a Câmara Municipal, um projeto que a Câmara acho que fez a sua lição de casa, foi muito rápido a tramitação desse projeto aqui no Legislativo Municipal, que pese aí a angústia, né, e a frustração dos servidores em relação ao projeto, que ele é de 2013, mas hoje aí com a aprovação desse projeto, o trabalho desenvolvido por todos os vereadores aí, permite aí que esses recursos que já estavam disponibilizados para atender os servidores que trabalham na regulamentação, agora possa se tornar uma realidade a partir da segunda votação e a regulamentação através do Executivo Municipal. Então, parabéns aí pela organização e a luta de vocês para alcançar o objetivo de vocês aí, algo justo, legal, estabelecido pelo Governo do Estado. Então, parabéns. Bom, e parabéns aos vereadores. Bom, nós estamos discutindo a emenda ainda, mas tudo bem. A emenda, então, em votação, a 4ª emenda, para que a gente possa discutir o processado. Antônio Carlos. 4ª emenda, então, aprovada por 14 votos. Agora sim,
não tendo mais emenda, vamos então colocar em discussão o projeto de lei substitutivo que dispõe sobre a concessão de premiação à equipe de regulação, controle e avaliação do município, conforme a resolução da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, número 3.670, de 20 de fevereiro de 2013. Agora sim, então, em discussão, o processado, o projeto como um todo, vereador Tiago Cavelan é o primeiro inscrito. Senhor presidente, agora sim, discutindo o processado, gostaria de parabenizar a todos os servidores que se mobilizaram aí de forma pacífica, de forma correta, vindo até essa casa mais de uma vez, num diálogo franco, um diálogo transparente. Eu vou citar aqui a figura do João, mas citando o João, quero citar todos os outros servidores que vieram aqui mais de uma vez na sessão passada, acompanharam a discussão desse processado na Comissão de Justiça, o Edson, todos os outros que estiveram juntos, entenderam que as alterações que nós propusemos foi na intenção de, vamos dizer, atualizar e corrigir esse projeto de lei mais que merecido. Registrar também, senhor presidente, que foi aí um projeto defendido, acredito que pela plenitude dos vereadores desde o início da sua discussão. A senhora me lembra muito bem que se posicionou favorável a isso. O vereador Paulo Tadeu, quando entrou na primeira reunião de Comissão de Justiça, o projeto ainda sequer tinha sido estudado ainda de forma mais profunda, também deixou claro ali a necessidade da gente levar essa discussão adiante. Então, parabenizar a todos os servidores que, de forma pacífica, correta, democrática, estão hoje aí conquistando essa vitória mais do que merecida, e aos vereadores também que souberam lidar com isso aí, sem jogo de vaidade, sem jogo de ego, sem querer puxar para o seu lado a sua bandeira e aparecer, vamos trazer para o português claro aqui, aparecer mais do que o outro. Só isso, senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador Tiago. Ok, então. Em votação. Processado, então, aprovado por 14 votos, portanto, por unanimidade. A segunda discussão. Processado 93 de 2014, projeto de lei complementar substitutivo que altera dispositivos da Lei Complementar número 100, 31 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a reorganização da estrutura da administração direta do município de Poços de Caldas e da outras providências, criação da divisão do Centro de Artes e Esportes Unificados no âmbito da Secretaria Municipal de Promoção Social. Vamos colocar, então, em discussão o projeto de lei complementar substitutivo que altera dispositivos da Lei Complementar número 100, de 31 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a reorganização da estrutura da administração direta do município de Poços de Caldas e da outras providências. Temos uma emenda aditiva. Emenda aditiva. Acrescentar novo artigo com a seguinte redação. A partir do momento em que se efetivar a despesa decorrente da alteração do quantitativo do cargo de coordenador, conforme o anexo 4º desta lei, deverá o Poder Executivo já ter implantada a compensação a fim de atender ao disposto no parágrafo 2º do artigo 17 da Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em discussão, a emenda aditiva, com a palavra a vereadora Maria José. Senhora presidente, eu realmente, eu assinei esse processado, já está assinado aí por mim. Eu gostaria que o relator, a comissão, por gentileza, agora explicasse essa emenda, porque eu realmente não a vi, e o que estava me preocupando é a criação do cargo de coordenador, não é, no sentido amplo, né? E como agora aparece, a partir desse momento, a despesa decorrente, eu fico agora indecisa se voto, porque como eu ia votar contra e explicar o meu voto,
né? Então, agora, com essa emenda, eu fico confusa se aprovada ou contra a emenda, o que pode acontecer, por gentileza. Eu gostaria de uma explicação ou da assessoria, de alguém não, que pudesse nos ajudar. O relator é o vereador Paulo Tadeu. Vereador Paulo Tadeu, você poderia Na verdade, manifestar? sim. Na verdade, a emenda, ela é procedente na medida em que ela estabelece com clareza que o município terá que, no momento em que efetivar a despesa, ele terá que apontar a compensação da despesa em relação ou o aumento da receita ou em relação à redução de despesa. Ou seja, a lei de responsabilidade fiscal, nesse caso, é muito clara, né, em que o aumento de despesa só pode ser feito justificadamente por aumento de receita ou por redução de despesa. Então, a rigor, esta emenda ela é positivamente redundante, porque o município já teria que obrigatoriamente cumprir a lei de responsabilidade fiscal, mas a emenda aponta com clareza, né, que o município deverá fazê-lo no momento. A vereadora Marizé pede uma parte. Vereador Paulo Tadeu, neste caso, então, é a questão do pagamento do coordenador, é isso, essa emenda, por conta dessa situação? Nesse por conta caso, do pagamento para o cargo do coordenador, é isso? Nesse caso é específico, olha específico. lá. É decorrente da alteração do quantitativo do cargo. Tá certo? Perfeito. Então, muito obrigada. Então, eu queria dizer que essa emenda ela é positiva, no sentido em que ela é redundante. Quer dizer, já, de algum modo, o governo, né, o município não pode deixar de cumprir a Lei Complementar 101 de 2000. Mas nós vamos além ao colocar no projeto de lei que, ao fazê-lo, o município tem que apresentar essa compensação. Certo, vereador? Em votação a emenda. Emenda foi aprovada, então, por 12 votos contra... teve 2 votos contrários. Só tem essa emenda. Vamos, então, discutir o projeto de lei que altera os dispositivos, substitutivo, que altera os dispositivos da Lei Complementar número 100, de 31/12/2008, que dispõe sobre a reorganização da estrutura da administração direta do município de Poços de Caldas, da outras providências. Em discussão, com a palavra o vereador Joaquim. Senhor presidente, novos colegas vereadores, por presente. Eu quero dizer aqui que essa criação desse cargo é importante lá no CEL, porque tem muitas atividades para ser implantadas lá, mas eu estive lá esses dias conversando, não tem uma pessoa para coordenar. Né? Então, fica difícil, porque lá estão tudo improvisado. Com essa criação desse cargo, tenho certeza que muitas atividades serão feitas lá, principalmente porque lá nós sabemos, lá nós temos dois condomínios lá, que tem muitas crianças ociosas, mulheres, e eles têm uma gama de bastante coisa a ser feito lá. Dança, balé para as crianças, futebol, futsal, pista de skate, mas não tem um coordenador para coordenar tudo isso. Então, precisa ter que ser criado esse cargo para poder fazer essas atividades lá. Muito obrigado. Vereador Antônio Carlos. Presidente, eu acho interessante o complexo lá, né, o local, mas o meu voto é contra. Eu entendo que a Prefeitura tem já milhares de servidores, poderia encontrar em alguma secretaria alguém que pudesse coordenar, né, ocupar esse cargo, com certeza. Então, eu acho que o atual momento não permite a criação de cargos, Prefeitura com situação financeira difícil, mais um cargo, de repente vem outro, auxiliar disso, auxiliar daquilo, e eu acredito que deveria se aproveitar o que a Prefeitura tem, não é pouco, nós sabemos disso, de servidores que poderiam desempenhar essas funções.
Então, justifico aqui o meu voto contrário. Vereador Tiago Cavelanho. Senhor presidente, eu também gostaria de me manifestar aqui e, inclusive, deixar no ar uma dúvida minha, que, caso esse cargo de coordenador não seja criado, o programa ele inviabiliza? Não sei se o vereador Joaquim, que é lá da região, pode explicar melhor. Outra coisa, só mais um questionamento, vereador Joaquim, desculpa. O enunciado aí está errado, a emenda, está dizendo que é no âmbito da Secretaria Municipal de Promoção Social. Nós discutimos isso aí, não é. O substitutivo já vincula esse recurso a outra secretaria, se eu não estiver enganado. Secretaria de Cultura, né? Não, na mensagem, promoção social. Na mensagem, inclusive, está aqui, trata-se de criação da divisão do Centro de Artes e Esportes Unificados no âmbito da Secretaria Municipal de Promoção Social. A senhora está lendo a mensagem do substitutivo? Mensagem original, vamos ver aqui o substitutivo. Não, isso aí está certo. Não, peraí. Tendo em vista a inserção no âmbito do Poder Executivo Federal dos Centros de Artes e Esportes Unificados, que é o CEL, na estrutura administrativa do Ministério da Cultura, e que no âmbito local a coordenação do citado equipamento vem sendo conduzido pela Secretaria Municipal de Cultura, encaminha em anexo projeto de lei substitutivo com a finalidade de lotar o citado equipamento, outrora previsto para integrar, tem razão, eu não conhecia, né? Outrora previsto para integrar a Secretaria Municipal de Promoção Social na estrutura do SECULT, quer dizer, a Secretaria de Cultura. Então, na verdade, Vossa Excelência tem razão, que seria, não foi colocado aqui, mas, na verdade, na Secretaria de Cultura. A mensagem do substitutivo. Pois é, aí é um detalhe aí que essa informação ela vem apenas na mensagem, não vem no caput do projeto. Então, eu não sei se seria uma época ideal, nobres colegas vereadores, para nós aprovarmos a criação de mais um cargo na estrutura do poder público. Se o projeto já está em funcionamento, como disse o vereador Joaquim, mesmo que não na sua plenitude, mesmo que não na sua, com toda a potência que ele pode se tornar ali, eu acredito que seria prudente, é o meu pensamento, seria prudente nós aguardarmos aí a criação desse cargo até a prefeitura se estabilizar um pouco, a questão econômica, financeira, que a gente observa que não é das melhores, isso aí não é novidade para ninguém. Então, acredito, sei da importância do projeto, acredito que esse cargo de coordenador vai ser positivo, vereador Joaquim, mas, no momento, eu acredito que nós teríamos aí outros servidores da Secretaria de Cultura ou emprestado da Secretaria de Esportes, que fosse, para poder ocupar esse cargo de coordenação. Pensamento meu, apesar de respeitar aí todos os outros posicionamentos dos outros vereadores. Só isso. Obrigado. No anexo, só para esclarecer o plenário, no anexo veio Secretaria Municipal de Promoção Social, no anexo. Então, a mensagem foi corrigida pelo prefeito, né, ele mandou, mas no anexo está, nos cargos em comissão, está a Secretaria Municipal de Promoção Social no anexo. Então, na segunda votação, nós vamos ter que proceder, a comissão vai ter que proceder essa correção aqui. Pela ordem. Nós acabamos de votar aqui, e aprovar aqui um projeto que tem o mesmo problema. Não, mas eu não estou dizendo que não vai votar, não. Eu só disse que numa segunda votação corrigi. Ah, entendi. Não, eu não falei de não votar. Eu falei que como não teve a correção, para a segunda votação... Eu acho, inclusive, então, que seria prudente também, nesse que nós acabamos de votar aqui, também fazer uma correção de anexo. Mas lá não tem anexo. Não tem anexo de quadro de pessoal. Não, mas nós não estamos colocando, que não está em condições de votação, não, vereador. É só mesmo... Estou dividindo com o plenário que nós vamos proceder à correção, apenas isso. Com a palavra...
Acho que a vereadora Zezé primeiro tinha pedido, vereador Antônio Carlos. Vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, então agora é só para reafirmar o meu voto contra. De forma alguma, Joaquim, eu acho que todas as atividades que realmente reunir os jovens, reunir as crianças, né, são necessários aí uma série de professores para todas essas áreas, mas o cargo de coordenador realmente acho que não é o momento para a criação de um cargo amplo, como já foi tão bem dito pelo aqui os demais, os outros vereadores. Então, não é a questão de nenhuma das atividades, de privar nenhuma criança de nenhuma atividade, mas sim uma questão, uma parte, vereador Tiago. Com certeza. Já citou um ponto aí que eu esqueci de mencionar na minha fala. Esse cargo que está sendo criado é amplo. E quando eu estava na comissão, eu falei assim, voto favorável, e pedi uma emenda para que fosse restrito. E, infelizmente, a emenda teve um parecer das nossas assessorias. A emenda teve um parecer contrário. Por ser um ano eleitoral, se nós transformássemos esse cargo em restrito, segundo o nosso assessor, seria indiretamente benefício para alguns servidores já de carreira. Então, o cargo amplo pode ser criado, mas restrito não. Gente, mas... De qualquer Aí, maneira... então, essa foi o entendimento da assessoria. Eu também, óbvio que, apesar de não duvidar e concordar, mas acho que é um tropeço da lei aí, né? um erro da lei, porque se eu posso criar amplo, por que não criar restrito? Mas entende-se como sendo benefício para servidor, então por isso aí eu reforço meu voto contra por ser amplo. Se fosse restrito, eu votava favorável. Obrigado pela parte, vereador Marcelo. Com certeza. O vereador Marcelo, o vereador Rogério está pedindo uma parte. Pois não. A criação do amplo, o prefeito pode nomear um funcionário para ele trabalhar no lugar, não tem problema nenhum. Se você põe amplo, ele pode nomear um funcionário da prefeitura para ir trabalhar no lugar, nada impede ele fazer isso, mesmo que seja amplo. Eu acho que pelo andar que está a prefeitura, tudo, é muito mais prático ele pegar um servidor e nomear do que por um externo, que vai gastar muito mais. Eu acho assim que o fato de ser amplo ou não, é uma opinião minha, não muda muito. A gente podia discutir o método de ter o cargo ou não ter o cargo. Agora, ser amplo ou restrito, isso não é uma coisa que vai valer de quem está administrando, porque quem é responsável por isso, a parte financeira, tudo, é a prefeitura. Se o prefeito gastar dinheiro a mais do que ele podia gastar, é ele que vai ser penalizado, não nós que criamos o cargo amplo. Eu acho que a gente deve discutir se o cargo deve ser criado ou não. Entre ser amplo ou restrito, aí eu já tenho minhas dúvidas. Vereadora Maria José. Bom, obrigada aí, agora professor, vai conseguir falar. Vereador Rogério, realmente mantenho o meu voto, não é contra, por exatamente, mesmo diante dessas colocações, porque acho que agora realmente não é o momento e acho que de forma alguma uma divisão tão importante da promoção social, com especialistas, com pessoas tão capacitadas lá, vai ficar sem uma coordenação devida. Muito obrigada. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, eu queria dizer que compreendo e acredito nas boas intenções de todos, especialmente quando dizem que é preciso criar condições para que as políticas públicas cheguem nos bairros, para que cheguem para as pessoas que precisam. Mas não adianta eu dizer que eu quero que a política chegue lá se eu não viabilizo a chegada da política lá. É muito simples. Olha, eu quero, a população pobre precisa, os moradores daquela região têm essa necessidade, é um equipamento importante, é um equipamento que tira a criança da rua, que é um problema que a gente está sempre discutindo aqui. É um programa que coloca as crianças e adolescentes dentro de um projeto amplo de esportes e de cultura, que o pai e a mãe vai ficar tranquilo porque ele está lá numa área protegida por uma política pública. Então, tudo isso está muito claro para todos nós. Mas se eu não viabilizo o programa, do que adianta a minha boa intenção? Do que adianta o meu bom discurso? Nós estamos aqui agora discutindo um assunto que me assusta, me deixa perplexo. Vários vereadores aqui, respeitáveis,
dizem o seguinte: não, tem funcionário lá na prefeitura, por que não põe um lá? Ô, gente, é simples. Porque se não tem o cargo lá, colocar um funcionário lá e desvio de função. Nós estamos aqui todo o tempo apontando e criticando os desvios de função. E nós estamos aqui agora propondo que a prefeitura faça o desvio de função. Esse programa recebe R$22 mil ou R$23 mil por mês do governo para ser implantado. Uma parte, vereador Antônio Carlos. Uma parte, vereador Antônio Carlos. Eu fui o autor das palavras que Vossa Excelência está repercutindo e repetindo. Desculpa. Que poderia, tem vários ótimos servidores que poderiam coordenar esse local. Jamais eu falaria, das minhas palavras, para desvio de função. O que eu quero, na minha ideia, é que o município economize, né, que faça economia de gastos com folha de pagamento, e Vossa Excelência sabe dessa minha preocupação, já não é de hoje. Agora, e os funcionários que lá estão trabalhando? Os que estão a serviço lá, estão em desvio de função também naquele local? É uma pergunta que eu deixo a Vossa Excelência, porque eu reputo o local, o céu, como algo realmente muito importante. Mostramos até, inclusive, uma matéria na TV semana passada, ou nessa semana, já não me lembro mais, a respeito do fator positivo da implantação lá na região, né? Mas tem vários funcionários trabalhando lá também, que poderiam, de repente, um deles, provisoriamente, coordenar, ou deve estar coordenando. Eu lamento, mas eu volto agradecendo a parte aí, manifestar a minha opinião. Eu acho que o cargo, nesse momento, ele é desnecessário. Acho que ele está funcionando bem e acredito que a prefeitura vai criar mais um cargo e criando mais despesa. Respeito o seu ponto de vista, mas não estou em momento algum pedindo ninguém desvio de função. Longe de mim essa afirmativa. Muito obrigado. Obrigado, senhor, pela parte, vereador Antônio Carlos. Dando continuidade aqui, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte: primeiro dizer que eu disse que respeitosamente, e quero dizer também que não foi o único a fazer a mesma ponderação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não existe funcionário trabalhando lá. É lógico que existe. Você vai ter lá auxiliar de serviços gerais, esse cargo já existe na prefeitura. Você vai ter lá professor de educação física, esse cargo já existe na prefeitura. Uma parte, vereador Joaquim, parte, vereador, depois o vereador Tiago. Existe, tem o CREAS lá, que foram de outro lugar para lá. Existe, inclusive o CREAS faz um excelente trabalho lá, pedindo carteira profissional, fazendo um monte de coisa. Mas tem que me falar lá que tem que ter criado esse coordenador para coordenar tudo, não é só. Claro. É claro. Vereador Tiago, uma parte. Vereador Paulo, eu confesso que não conheço o projeto na sua profundidade, mas pelo que está sendo descrito aqui, pelo que foi falado pelo vereador Joaquim, pelo que o senhor está colocando, esse projeto não poderia ser, mesmo que provisoriamente, abraçado ali, adotado pelo atual PMJ, antigo projeto Beija-Flor, que o senhor criou na sua gestão, depois virou Programa Municipal de Juventude, foi mantido com outro nome e é sucesso até hoje. Porque as atividades, pelo que eu estou entendendo, são muito parecidas. Eu não sei se o vereador Joaquim pode me corrigir, mas são atividades culturais, artísticas, esportivas, como o senhor mesmo disse, colocar um professor de educação física, professor de pintura, um professor de música e tal. Atividades essas que já ocorreram e ocorrem até hoje, se eu não estou enganado, no PMJ, que tem coordenador já, tem equipe montada, projeto esse, repito, que foi um projeto Beija-Flor, que o senhor sua autoria ainda quando o senhor era prefeito. Talvez não seria uma alternativa para o município, até pelo menos ele conseguir se livrar um pouco dessas contas aí, complicadas, esse momento complicado aí que o município vem passando. Posso estar falando uma ignorância aqui, mas qualquer coisa o senhor me corrige, por favor. Obrigado. O vereador Flávio está me pedindo uma parte também. Vereador presidente. Flávio, uma parte? Uma parte. Vereador Gino, obrigado, vereador. Só para contribuir, só para recordar que o investimento que se teve ali do Minha Casa Minha Vida, onde se fez a
construção de 500 unidades habitacionais, o governo federal, ele também estabeleceu, dentro das políticas na área de habitação, que se faça também ações em relação à questão social, em relação à questão da saúde. Então, ou seja, tanto essa praça de esporte, como também a unidade de saúde foi construída, ela vem dentro de uma proposta federal, que é no sentido de oferecer perspectivas para aquelas pessoas que foram morar naquela comunidade criada ali através do programa Minha Casa Minha Vida. Então, só para destacar que é uma ação federal que ocorreu aí pelo governo federal e, sem dúvida alguma, acho que a ideia do vereador é até boa, mas só para destacar que isso são recursos federais para atender toda aquela comunidade que foi colocada ali hoje, né, que foi contemplada pelo projeto Minha Casa Minha Vida. Obrigado pela parte. Eu que agradeço a contribuição, porque eu estava exatamente dizendo aqui dos valores repassados pelo governo federal mensalmente. Quando fui aparteado pela primeira vez, eu estava, naquele momento, tratando disso. Então, quando eu falo que existe um desvio de função, é exatamente quando você determina que um funcionário da prefeitura vá fazer ou ocupar uma função para o qual não existe o cargo. Isso é desvio de função. Agora, é preciso entender, e aí eu agradeço a contribuição do professor Flávio, a complexidade desse projeto, porque ele é um projeto multifuncional, ele é um projeto multisserviço, ele não se enquadra no Plano Municipal da Juventude, do qual o Beija-Flor era parte. Ele não se enquadra. Por quê? Porque nós temos lá, qual é a lógica daquilo que o professor Flávio levantou? A lógica daquilo que o professor Flávio levantou é o seguinte: nós pegamos 500 famílias de diferentes regiões da cidade, e que não se conhecem, e colocamos todas elas para morar num condomínio, e num condomínio vertical. Pessoas que não têm o hábito de morar em condomínio. Então, elas passam a morar num condomínio vertical. E ali eles vão começar a vivenciar todas as suas dificuldades e ter todos os seus conflitos dentro dessa nova perspectiva de vida dele. Então, esses programas, eles têm exatamente o papel de buscar criar formas, tanto na área esportiva, como na área cultural, na área de atenção social, de atenção social, criar condições para que essas pessoas aprendam o convívio na nova realidade que eles têm. Agora, como é uma atividade multissetorial, como é que você trabalha sem um coordenador? O senhor me permite uma parte? Uma parte, vereador Rogério. Eu sei que atrapalha a linha de raciocínio. Não, pelo contrário. Mas é justamente isso que eu estava aqui pensando. Esse é um projeto do governo federal. E ele tem uma formatação inicial, tanto daquilo que se tem que se construir e talvez uma forma de gerenciamento, de atuação daquele espaço. E aí é que eu fico me perguntando o quanto é fundamental ter alguém lá para coordenar todo um espaço, que a gente sabe que é um espaço que vai realmente trazer, como Vossa Excelência disse. Se não me falha a memória, parece que são perto de 500 apartamentos que nós temos lá naquela região, que estava desprovida de todas essas situações, uma área de lazer decente, uma oportunidade de recreação, aonde seus filhos pudessem sair fora dos muros do condomínio e ter um espaço para divertir. E aí eu acho que é importante mesmo essa figura da coordenação. Não adianta você ter lá os serviços gerais, todas as pessoas que fazem manutenção, se não tem alguém para gerenciar de forma adequada, até porque eu não sei aqui quantificar qual é a população, além do bairro, né, dos 500 apartamentos ali presentes. Obrigado pela parte. Uma parte, vereador Joaquim. Vereador Joaquim. Lá não é só os condomínios Novo Horizonte e Araucária, não. Lá tem muito Minha Casa e Minha Vida, que é as casas que foram construídas pelo Minha Casa e Minha Vida. Uma parte dos bairros Itamaratis lá são Minha Casa Minha Vida. Muito pouco foi construído particular.
Então, você vê a quantidade de gente que necessita desse trabalho lá. Eu mencionei a questão do condomínio, presidente, porque ali você tem uma realidade de um condomínio de 500 apartamentos, tá certo? Agora, também no programa Minha Casa Minha Vida, quando você cria um novo povoamento, essas políticas são necessárias, o governo entra com a política, o governo entra com o investimento inicial e entra com a manutenção. Agora, eu quero perguntar aos senhores o seguinte, como é que eu vou ter uma situação dessa se eu não tenho um coordenador? Quem é que vai... Uma parte, vereador. Uma parte, vereador. Tiago Cavelanha. Obrigado. Eu ia esperar o senhor encerrar para pedir a palavra, até para não ficar o 10ª parte nessa fala, mas é só para esclarecer uma coisa, que para todos os colegas, essa questão de custeio do governo federal, desse repasse mensal do governo federal, essa informação, pelo menos para mim, é nova, o senhor está trazendo agora. O projeto não faz menção qualquer a repasse nenhum de governo federal. Inclusive, no impacto orçamentário, financeiro orçamentário ali que traz, que está anexo ao processado por uma obrigação, não traz repasse nenhum de 22 mil ou de custeio para manutenção, não. Ali fala que é, sim, um programa federal para a construção. E depois não fala de repasse mais nenhum, não. Por isso que, o senhor me perdoe, você está trazendo essa informação agora de que esse cargo ou a manutenção desse espaço seria custeado com recurso federal. Essa informação, para mim, está chegando agora. O projeto, nem na mensagem antiga, nem no projeto antigo, nem na mensagem substitutivo e nem no projeto substitutivo faz qualquer menção a repasse do governo federal. Só isso, que ainda tive o cuidado de ir ali com o doutor Hernani e a doutora Regina agora, olhar e averiguar para não cometer erro antes de me pronunciar aqui. Mas não tem anúncio de governo federal, de repasse do governo federal nenhum, não, de custeio. Obrigado, desculpa. Eu só queria dizer a respeito do que o vereador Tiago acabou de falar, que eu não diria aqui que tem um repasse federal para aprovar uma lei de cargo. Existe. Eu conheço o projeto, eu estudei o projeto. Poços de Caldas, estudei o projeto CEL. Poços de Caldas foi uma das 280 cidades contempladas. Foram apenas 280 cidades contempladas com esse projeto. Poços de Caldas foi uma delas. Então, a prefeitura tem contrapartidas, tem necessidade de contrapartida, a prefeitura tem que fazer. Agora, eu quero insistir aqui, quem é que vai cuidar da conciliação do horário do CRAS com uma atividade cultural? Quem é que vai cuidar da conciliação do horário da área de esporte com uma atividade de teatro? Nós temos que ter essa coordenação. E aí dizer o seguinte, não, vamos emprestar alguém para lá? Não, emprestar alguém para lá é desviar a função, que é uma coisa que nós não temos, não pretendemos, e que nós não desejamos, e que nós não concordamos. Agora, é uma necessidade, o vereador Rogério falou ali, o fato de ser amplo não significa que você não possa chamar de dentro dos quadros da prefeitura. Nós temos uma situação como essa aí, nós temos como exemplo o DME, que tem praticamente a totalidade das diretorias funcionários de carreira, é um exemplo dessa administração. Então, gente, eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, essa coordenação é essencial, é uma política essencial aos moradores daquela região, né? Ela é fundamental, ela foi criada exatamente para isso, né, para atender essa população mais pobre, e quero dizer aos senhores que a ausência de um coordenador inviabiliza porque nós teríamos que resolver isso através de desvio de função. Então, eu estou defendendo aqui a criação do cargo, né, com a maior tranquilidade, porque tem o repasse federal, e desculpa estar me estendendo, porque eu fui longamente aparteado aqui, até eu fiquei muito honrado. Mas eu entendo que o cargo é fundamental, ele é necessário para que a política se aplique, para que a política chegue até a população pobre. Eu quero dizer assim, com muita tranquilidade, se nós entendemos que um cargo, onde a própria lei especifica, redunda, reafirma, grifa, que o município tem que
fazer a compensação, da onde é que vai sair o dinheiro? Da onde que está o aumento de despesa nisso? Está escrito ali, o município vai ter que compensar, seja reduzindo o custo ou aumentando receita. Da onde que está isso? Então, eu quero dizer que votar contra o cargo é inviabilizar o projeto. E não há razão, porque tem o repasse do governo federal, é só entrar na internet, Centros de Artes e Esportes Unificados, vocês vão ter a descrição inteirinha da política. O repasse era de 21.700 e alguma coisa, 600 e alguma coisa, quase 22 mil reais. Então, eu estou colocando com clareza a importância da criação desse cargo para que a política chegue à população pobre. Porque depois não vai adiantar dizer, eu sou a favor, eu queria, mas eu não dei o coordenador, eu inviabilizei a política. Então, eu gostaria de ter assim, a compreensão dos senhores vereadores para que esse projeto pudesse ser aprovado. Vereador Tiago. Só um questionamento aqui. Esse projeto está em primeira discussão, ele ainda vai para uma segunda discussão semana que vem. Isso. Tá ok, obrigado. Se passar, vai para a segunda discussão. Isto. Pastor Valdir. Senhor presidente, eu gostaria de, devido às discussões todas, eu vou votar favorável, mas Sim. que eu possa reestudar, se realmente eu chegar à conclusão que não é viável, aí na segunda eu já estou deixando registrado, porque aí tem a oportunidade de mais uma semana a gente estar estudando. Ok. Bom senso, bom senso. Vereador Lical está aí? Zé Paulo, por favor. Oi? Será que é isso? Não sei. Vereador Tiago. Só para, enquanto chega o nosso novo colega que não está presente, só para a gente... Mas eu vou assumir uma postura próxima do vereador Pastor Valdir. Vou votar favorável para não inviabilizar nesse primeiro momento, com a condição de que, se através do líder do prefeito, a gente ter uma comprovação de que esse recurso do governo federal ele é realmente disponível para esse projeto, que ele é uma realidade, que ele existe, que ele veio para cá, ou que ele virá através de algum convênio, alguma coisa assinada, eu voto novamente favorável. Caso contrário, já declaro meu voto contra aqui na próxima semana. Porque essa informação de que isso é custeado pelo governo federal, repito, é completamente nova para mim. O projeto não faz menção nenhuma a isso. Se for comprovado isso, bom, o projeto, se eu não me engano, tem um custo anual de 27 mil reais. Ah, vem 21 ou 22, tá bom. O município arca com 6. Não teria problema. Mas eu preciso ter uma garantia. Acho que é a mesma postura do pastor, né? Preciso ter uma garantia que realmente esse recurso vai ser enviado pelo governo federal. Só isso. Obrigado. Não posso votar, tem que votar. Senão leva a pauta. Não, mas senão eu tenho problema, fica ruim isso. Ordem do dia, se não tiver na votação, nós temos problemas depois. Eu não posso. Vem cá. Até a assessora do... Pastor, por favor, pastor. Aí saiu. Zé Paulo andou a Câmara inteira. Ele já foi lá, pastor, obrigada. O Hernani já foi lá, né? Mas já foi lá no gabinete.
Não? Não estão? Não está? Suspenso por 5 minutos, por favor, gente. Por favor, 5 minutos. Senhores vereadores, verificação de quórum, por favor. Cadê o Pereira? Né? Antônio Carlos. Verificação de quórum. Paulo Eustáquio. Verificação de quórum. Pronto. Então, vou colocar em votação, após ampla discussão, vamos colocar em votação o projeto de lei complementar substitutivo que altera os dispositivos da Lei Complementar 100, de 31/12/2008. Dispõe sobre a reorganização da estrutura da administração direta do município de Poços de Caldas e da outras providências. Em votação. Não tira a tela não, por favor. Processado, então, foi aprovado por 8 votos, contra 6, a segunda discussão. Processado número 190/2015, projeto de lei número 30/2015, que dispõe sobre a instalação de bicicletários no município de Poços de Caldas e da outras providências. Autoria, vereador Chaca Cavelan e Marcos Sansão. Parecer, pela conversão em anteprojeto ou emendas aos projetos do Código de Postura e Códigos de Obras e, consequentemente, arquivamento. Vamos colocar, então, em discussão o projeto de lei que dispõe sobre a instalação de bicicletários no município de Poços de Caldas e da outras providências. É um projeto de lei de autoria dos vereadores Chaca Cavelan e Marcos Tadeu Sala Sansão, e o parecer é pela conversão em anteprojeto ou em emendas aos projetos do Código de Posturas e Código de Obras e consequente arquivamento, então, caso o plenário decida, deste processado. Em discussão, o processado. Com a palavra, vereador Tiago Cavelan. Senhor presidente, confesso que eu nunca vi você ir para votação processado para transformar em anteprojeto. Isso já tinha sido discutido entre eu e o vereador Marcos Sansão, que somos autores. A Comissão de Justiça propôs, inclusive, a conversão de anteprojeto, foi de comum combinado aqui entre nós todos.
E nós acatamos, ainda conversei com o Sansão, consultei o vereador Sansão, falei, olha, a Comissão de Justiça está propondo a conversão de projeto. Ele falou, tudo bem, vamos embora para não perder o projeto, deixa eu converter. E para mim estava resolvido esse assunto já. Eu não sei nem o que vai votar agora, hein? É o parecer? Posso esclarecer? Pois não, senhora. Obrigado. Na verdade, o que vai ser colocado, vereador Tiago Cavelanha, em votação, é o parecer pelo arquivamento, porque senão o projeto ele fica sem destino aqui dentro, o projeto de vocês. Então, é pelo arquivamento. Foi colocado aqui o parecer pela conversão, mas por preciosismo aqui na hora de fazer. Mas o que vai ser colocado aqui para o plenário é em relação ao projeto que vocês discutiram para passar para o anteprojeto, nós vamos colocar aqui pelo arquivamento, porque pode ser que vocês não concordamos pelo arquivamento, entendeu? Então, é isso. É porque, senão, o projeto ele fica sem o destino final aqui dentro. Vereador Marcos Tadeu? O projeto vai ser votado e, se ele for arquivado, acabou. Não, esse acabou. Mas vai o vai ser... Mas é a conversão dele para anteprojeto? Os senhores vão ter que fazer um anteprojeto, como sempre a gente faz assim. Vocês pegam o projeto e transformam em anteprojeto para encaminhar ao executivo. Ou se optar pelas emendas, né? Mas não sei, aí é um estudo dos senhores. Continue em discussão. Com a palavra, vereador Tiago Cavelanha. Eu que o vereador Paulo Tadeu está discutindo aqui. Se nós votarmos contra, então? Volta para a comissão. Porque nós temos que dar um destino ao projeto que os senhores entraram, teve mensagem, passou pelas comissões, nós temos que dar um destino. Senhor presidente, eu só quero entender se isso é um trâmite novo, porque quantos projetos que a senhora já teve, eu já tive, vários outros vereadores já tivemos de convertidos em anteprojeto e nunca precisou vir para discussão. Não estou achando ruim, não. Vamos votar a favor pelo arquivamento e a gente faz a conversão de projeto. Só estou dizendo que isso até então não era o trâmite comum. Eu já tive uma dezena de projetos que foram convertidos em anteprojetos e nenhum deles veio para plenário para discussão. Acho que o vereador Santos, todo mundo aqui já teve isso. Só isso, obrigado. Calma. Em votação. Então, projeto vamos arquivar, arquive-se, né? E aí os senhores transformam, encaminham como anteprojeto, né? Caso seja o desejo dos senhores. Processado número 29 de 2016, projeto de lei número 04/2015, que declara de utilidade pública a Associação Cultural e Recreativa Nikkei de Poços de Caldas. Autoria, vereador Paulo Tadeu, parecer pela aprovação. Em discussão, o projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação Cultural e Recreativa Nikkei de Poços de Caldas. É um projeto de autoria do vereador Paulo Tadeu e o parecer é pela aprovação. Em discussão, com a palavra, vereador Paulo Tadeu. Eu queria, a rigor, embora tenha sido uma discussão no âmbito da Comissão de Justiça, eu conversei com vários vereadores, né? Então, eu queria deixar registrado aqui o meu reconhecimento, não é nem agradecimento, porque o reconhecimento não é a mim, mas à associação, né? O meu reconhecimento aí pela acolhida que teve o processado na casa, né? E dizer que nós, de algum modo, fazemos justiça, se aprovarmos, né? A essa comunidade, que é uma comunidade relativamente recente em Poços de Caldas, enquanto comunidade, que antes existiam grupos esparsos e bem pequenos, né? E que tão fortemente vem marcando Poços de Caldas nos últimos tempos, né? Sobretudo trabalhando com o fortalecimento da cultura, dos hábitos, enfim, dos japoneses aqui em Poços de Caldas, mas também se integrando, né, a ações importantes que beneficiam a sociedade como um todo. Tenho certeza que
a Associação Cultural e Recreativa Nikkei de Poços de Caldas, ela, a partir desse projeto de lei, que se aprovado, né, terá muito mais condições de até dar um salto quantitativo e qualitativo na sua colaboração com o nosso município. Em votação. Zé Maria, obrigado. Requerimento, desculpa, processado, aprovado por 14 votos. Segunda discussão? A segunda discussão. Nada mais consta, senhor presidente. Tribuna. Vereador Rogério Carreto.